que o Tribunal de Contas é muito rígido. Sim. Vírgula, ponto não bem colocado, não vai adiantar, porque os caras vão lá e não aprovam. Rafaela, para fechar esse assunto. E a gente está falando do festival, né? Mas a gente também precisa falar das pessoas que residem em Parintins. Exatamente. Né? Não somente esse evento que vai acontecer, mas existe uma população naquele município. E como é que eles estão? Como é que está sendo o dia a dia deles? Como é que está sendo a questão dessa água? Como é que está sendo resolvida agora? Porque a água está lá, ela está contaminada. E o que está sendo feito? Enquanto a prefeitura não está fazendo, né, um decreto correto, o que está acontecendo por lá? Né? Porque as pessoas moram ali naquela cidade. Ou estão se contaminando, né? Exatamente. Olha, a nossa segunda pauta tem uma frase bem interessante. Como eu queria que nesse momento aqui estivesse, né, neste palanque, a presença do prefeito e do governador Wilson Lima. A frase é do Marcos Rota, vice-prefeito, em um evento da prefeitura com Davi ausente e o governador Wilson Lima. Ou seja, essa frase foi na semana passada, acho que foi sexta-feira, quando houve um evento da prefeitura, e o Marcos, bem sensato, né, o Marcos Rota ele disse que essa parceria entre o prefeito Davi Almeida e o governador Wilson Lima, que aí estão na tela os dois, vai fazer falta, né, porque ambos estão em caminhos diferentes, Janaína. Sim. E a verdade, Valtinho, é que eu lembro da época em que o governo e prefeitura caminhavam juntos na ação conjunta e o quanto isso é benéfico para a população de Manaus ter essa aliança selada e forte. Não é o que está acontecendo agora, de fato, os dois estão aparentemente rompidos, seguindo cada um o seu caminho, e quem perde é a população da cidade de Manaus. O governador, em alguns momentos dessa gestão Davi Almeida, cedeu muitos empréstimos, conseguiu ali asfalto e tantos empréstimos no intuito de fazer uma ação conjunta, e agora, infelizmente, nesse último ano, praticamente, nós temos um governo e prefeitura caminhando em lados opostos. Isso, para mim, só quem perde é a população. Né? A cidade de Manaus, né? Porque se ambos juntos estivessem, a coisa poderia estar bem melhor. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Sim, tem muita água para rolar aí debaixo da ponte. Muita água para rolar debaixo da ponte. Rafaela Torres. Bom, em relação ao Marcos Rota, né, ele sempre teve essa postura muito diplomata, né, isso sempre fez parte do Marcos Rota. Bem sensato. Ele né? é muito sensato, ele é muito centrado, e por isso que o Davi Almeida disse que o vice perfeito tem que ser semelhante, né, ao Marcos Rota. Então a gente entende realmente os atributos do Marcos Rota. Mas quando eles falam, né, que ele falou que seria muito importante se o governador e o prefeito estivessem juntos, isso a gente está falando de um período eleitoral. Mas eu não acredito que o Wilson Lima, independentemente de apoio político, de período eleitoral ou não, ele não vai se furtar das suas obrigações. Isso é um grande exemplo se a gente voltar para Parintins. Porque mesmo o prefeito não sendo, né, da base do governador e nem sendo um apoiador do governo, que hoje aqui se encontra, mesmo assim o governador Wilson Lima não deixou de levar recursos e benfeitorias ao município de Parintins. Então isso também acontece em Manaus. Não é porque o governador Wilson Lima não está nesse momento caminhando com o Davi Almeida, não quer dizer que ele vai deixar de fazer parcerias com a prefeitura para que o povo de Manaus seja beneficiado. Então, acredito que a gente está falando de um período eleitoral, mas a gente também precisa aprender a separar a postura do governador, que ele está ali acima e ele precisa trazer recursos e avanços para todos os municípios. Eu acredito que o Wilson Lima, ele sabe muito bem separar isso, porque eu nunca vi ser do perfil dele entrar em embates com políticos. Eu não acredito que isso seja o perfil dele. Então, mesmo ele estando hoje em um outro lado em relação à eleição 2024, não vai impedir de que os avanços em Manaus aconteçam. Muito bem, tá aí. Essas são as nossas comentaristas, né, minha querida Rafaela e também a Janaína, que muito entende aqui de tudo que a gente está falando. Olha só, tem uma frase aqui
O Roberto Neto foi num programa de televisão, né? E ele disse que descarta qualquer tipo de aliança com qualquer possibilidade de uma aliança com o Roberto Cidade. Abre aspas, diz ele, olha, rumores fazem parte de uma tática dos adversários incomodados neste momento com o meu desempenho nas pesquisas. Por quê? Nós estamos falando sobre isso. Porque está aí o Roberto Neto na tela, pré-candidato a prefeito. Por quê? Porque muitos se especulam em determinados meios de comunicação de que o Roberto Neto provavelmente teria uma aliança com o Roberto Cidade. O que você vê nesse fato, minha querida Janaína? Bom, Valtinho, o que a gente escuta por aí, de fato, é que desde o princípio, tanto o capitão Roberto Neto quanto o Roberto Cidade estariam nessa disputa para quem sairia na frente, e lá na frente eles se uniam. Eles se uniriam, né? Esse, a princípio, era o acordo que todos comentavam por aí. Então, se isso de fato vai se concretizar, é uma outra história. Aí a gente tem o Roberto Cidade como presidente da Assembleia, e com total apoio, e reiteradamente o apoio do governador Wilson Lima, e o capitão Roberto Neto com o apoio do presidente. Na última vez que o presidente Bolsonaro veio a Manaus, a gente não viu o capitão Roberto Neto disparar como nós imaginávamos, como muita gente imaginava. E aí fica o questionamento de se realmente o nosso querido presidente do PL, Alfredo Nascimento, vai dar a legenda do PL ao capitão Roberto Neto. Porque, de fato, quem é o comandante do PL no Amazonas é Alfredo Nascimento, que, claro, nunca fez campanha sem a máquina. E aí, agora é a máquina do Estado, estando com Roberto Cidade, e da Prefeitura, óbvio, com Davi Almeida. Quem vai, de fato, bancar e segurar a candidatura do PL? Será que ele vai dar, de fato, essa legenda ou vai conversar com o governador no intuito de fechar União Brasil e PL? Porque são os dois partidos mais fortes em relação a financeiro, a fundo eleitoral, e os dois mais fortes em relação a tempo de televisão, o que faz uma diferença gritante para qualquer candidato. Então, qualquer um dos dois que tenha os dois partidos juntos, nós sabemos que pode fazer a diferença nessa eleição. Então, a gente saber quem vai mandar em quem daqui a pouco nessa briga, nessa né? corrida, né? Rafaela, minha querida, você não acha que esse momento aí do disse-me-disse, eu não vou, eu vou, ou seja, estão puxando daqui, não deixa um crescimento para os dois que estão lá na frente? Bom, eu acredito que o fato de Roberto Neto afirmar todas as vezes que não existe a possibilidade de ele existir é uma questão de estratégia de crescimento, um marketing. Porque onde é que eu estou num trabalho frenético e eu vou dizer uma possível desistência, né, nas minhas redes sociais? Isso vai enfraquecer. Então, não acredito que vai ser uma decisão pré-anunciada. Ela vai ser decidida nos bastidores e vai ser anunciada como tem que ser. Então, normal o Roberto Neto tá fazendo esse tipo de afirmação. Então, mas eu acredito que quem vai botar a mão e dizer se sim ou se não é o Alfredo. É o Alfredo Nascimento que vai dizer, até porque ele é o presidente do PL. Então, por mais que o Roberto Neto tenha essa vontade e tenha um trabalho, mas com toda certeza o Alfredo Nascimento ele vai ver a viabilidade financeira de o partido sozinho conseguir sustentar, né, os seus pré-candidatos e juntamente o pré-candidato a prefeito. Então, acredito que pode existir uma conversa com o próprio Alfredo, entende? E é o Alfredo que vai dizer, ele que assina lá dizendo se sim ou não. Então, acredito que nesse momento, negociações nos bastidores estão acontecendo, mas é natural, o Roberto Neto está dizendo que ele não vai desistir. E eu acho que ele está certo, porque ele tem que manter ali a posição dele, a imagem dele, né? Até a decisão final. Então, acredito que isso vai vindo ao Alfredo, acredito que todo tipo de negociação é feita com o presidente do partido. Então, acredito que ainda vai acontecer muita coisa até aí agosto. E vamos ver se realmente ele vai ter autossuficiência, né, em afirmar que ele não vai desistir. Vamos ver se isso vai acontecer. Valtinho,
tu estavas falando sobre o quanto isso beneficia Davi e Amon. Exatamente. E claro, quanto mais tarde eles tomarem essa decisão de quem de fato vai ser, se vai haver essa aliança ou não, quanto mais tarde, melhor para Davi e Amon, que já polarizaram essa eleição e que o trabalho vai ter que ser dobrado ou triplicado para que isso se desconstrua, né? Na realidade, o que existe? Existe, parece-me que 2 campanhas para 2 prefeituras diferenciadas. Uma que corre o Davi e o Amon. E outra, certo. E outra que corre ali o Alberto Neto e Roberto Cidade. Roberto Cidade. Ou seja, então é um negócio bem dividido, né? E essa questão de eu desisto, eu não desisto, daqui e dali, beneficia muito bem quem está na frente. Porque os dois estão andando tranquilamente, fazendo suas ações tranquilamente, flutuando na campanha, flutuando numa pré-eleição. Mas eu acredito, como disse aqui Janaína e Rafaela Torres, que muita coisa ainda pode mudar. Tem um amigo meu que me disse, olha, enquanto não tiver a convenção, tudo pode acontecer. Então, até a convenção a gente ainda vai ver esse filme rolar muitas vezes aí. Perfeito. Falando em eleição, falando em adiantar, em sair flutuando na frente, o Davi Almeida, prefeito de Manaus, e sua base legislativa no município, vem buscando soluções para popularizar a imagem da sua gestão. Meu amigo, que só consegue inaugurar obras, asfaltar ruas, promover reformas e outras ações por meio de convênio com o governo do estado do Amazonas, liberado por Wilson Lima. Ou seja, é mais aquela questão que a gente falou ainda há pouco aqui, que você falou, que o governador tem um cobertor, né? Ele tem ali uma parcela de contribuição dentro do município, Rafaela. Esse assunto está aqui, ó. Um ano eleitoral, a prefeitura sanciona lei para financiar lotes em Manaus. Ou seja, está buscando aí novos caminhos o prefeito Davi Almeida e esse lençol do governo, né? Na verdade, é necessário em alguns projetos do Davi Almeida que tenha a participação do governador. E o governador pode sim destinar auxílios, né? A questão de uma parte da verba para que seja feito esses planos, mas isso não quer dizer que ele esteja apoiando a continuidade da gestão da Davi Almeida, né? É muito claro interpretar isso, ele só está fazendo a função dele de governador, e independentemente de ser governador, né, e estar apoiando o Roberto Cidade, ele tem que tocar a função dele de governador do estado. Então, uma coisa que ele sempre disse, no que eu puder, eu vou tentar estar presente em relação à campanha do Roberto Cidade. Mas eu também tenho a minha função de governador para tocar, e essa é a minha primeira missão. Então, é óbvio que ele não vai deixar de destinar, né, os recursos, tudo, mas não quer dizer que ele vai estar ali apertando a mão do Davi Almeida pedindo, né, que os seus eleitores apoiem a gestão do Davi Almeida para que seja continuada. É uma briga boa, né? Bonito. Eu acho que só quem ganha aí vai ser a cidade de Manaus, que daqui a pouco o governo vai começar a fazer mais obras dentro da cidade de Manaus e a prefeitura também, né, Janaína? Então, essa corrida beneficia o povo, né? Sim, e quer não, Valtinho, Rafa, foi como a Rafa falou, o governador, ele tem por obrigação realizar convênios com a maior capital do estado do Amazonas, que representa até mais de 50% do próprio eleitorado do estado do Amazonas. Então, a população precisa receber o serviço de qualidade. Nós sofremos com algumas intempéries climáticas no último ano, 2 anos, seca, alagamento, nós tivemos desabamentos de terra, e a população precisa, sim, de loteamento, de casa, de projetos e programas que ofereçam opções, né, alternativas para moradia. E o governador Wilson Lima, na hora que ele faz esses convênios e beneficia a população da cidade de Manaus, ele está fazendo mais do que ele está fazendo a sua obrigação, independente de com quem ele vai apoiar e vai seguir agora nessa eleição. E o Marcos Rota, como bem falou também, muito diplomático,
ele está o tempo inteiro convocando o governador para se unir ao prefeito Davi. E como a gente também já falou, tudo pode acontecer até o dia 5 de agosto. Tudo absolutamente pode acontecer até as convenções. Até essa união lá na frente. Vamos ver. Vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e volto daqui a pouco com mais Poder e Opinião. De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Muito bem, olha só, tem uma matéria aqui que está no nosso Poder e Opinião, a gente está de volta quando são 11h32, vai para 33, que diz o seguinte: o Simonetti, que é o presidente da OAB, né, ele silencia-se sobre um escândalo da OAB do estado de Roraima. Minha querida Rafaela. Tem coisas que fazem com a lei que eu me pergunto como é que conseguem fazer. Não que eu queira aprender, né? Mas é porque esse questionamento eu me faço. Porque, assim, para contextualizar, o presidente da OAB, né, de Roraima, né, que é o Edinaldo Vidal, ele foi denunciado na Paraíba como funcionário fantasma por mais de 20 anos. Como que ele fica em um cargo por 20 anos? Eu não entendo, porque geralmente quando se troca, né, tal, tiram os funcionários que não estão ali. Então, como é que ele conseguiu essa habilidade de permanecer por 20 anos? E não somente isso. Ele, além de viver em Roraima, ele acumulou cargos da Defensoria e da Procuradoria enquanto era agente penitenciário, o que a lei proíbe. Como que ele acumula cargo e será que não puxa o nome para ver que o nome dele está em outros registros? Como é que isso funciona? E aí eu vejo, né, eu percebo que são pessoas que conhecem da lei. Porque se ele é um presidente da OAB Roraima, ele possivelmente faz parte, né? Ele é advogado. Sim. E aí, o que mais o que causa mais, assim, o que mais me surpreende é que o próprio presidente da OAB Nacional, que é o Beto Simonetti, teve conhecimento disso. E o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada fluiu, nada andou a respeito dessa irregularidade, a respeito disso, né? Funcionário fantasma por 20 anos e ainda acumulou cargo. Como é que isso aconteceu? Então, e o que é mais engraçado é que semana que vem, né? Segunda-feira, não. É hoje. Hoje, inclusive, o Beto Simonetti está em Roraima sendo homenageado por quem? Pelo Edinaldo Vidal, o presidente da OAB Roraima. Então, a gente consegue perceber como é que funciona o sistema e por que
né, que talvez o Edinaldo Vidal acumula tantos anos, vários cargos, por que o processo, né, da denúncia do emprego fantasma não anda. É aquele negócio, né? Quem tem amigo tem tudo. Então, a gente percebe que até na lei, quando você tem amigo, você consegue até modificar aquilo que é crime, né? E é assim que está acontecendo hoje no nosso país. Olha só, Janaína, 20 anos de fantasma. Que fantasma é esse, né? Quero dizer para vocês que no nosso país, o nosso presidente de hoje foi absolvido. Foi absolvido. Ele e um monte de gente, né? Ele e um monte de gente por manobra de amigos. Ou seja, um cargo fantasma é muito pequeno para o que a gente vive no nosso país, ô Walter. E a verdade é que o Vidal, ele é presidente da OAB Roraima, mas ele foi denunciado por um cargo fantasma na Paraíba, em outro estado, para você ver como é que... Como funcionam as coisas, né? A política conversa rápido no Brasil inteiro. E aí, gente, infelizmente, nós enfrentamos uma falta mesmo de vergonha na cara, muitas vezes, de algumas pessoas. E no nosso país, a impunidade impera. Bom, essas são as meninas que os senhores conhecem aqui do Poder e Opinião. Tem mais uma aqui, essa é bacana. Semana passada a gente falou aqui sobre aquele incidente lá na Câmara Federal, né? Quando 2 deputados foram ali quase que às vias de fato, né? Agrediram-se com palavras, palavrões, enfim, desrespeitando ali o parlamento. Eu não vou dizer quem está certo ou quem está errado, mas que houve ali um grande erro, uma falta ali de respeito com a população brasileira, com quem os elegeu, houve. E olha aqui, meninas, Janaína e Rafaela. O deputado estadual Cristiano Caporeso, desculpem, é de Minas Gerais, ele é do PL de Minas Gerais. Ele desafiou, na última sexta-feira, dia 7, o deputado federal André Giannone, que brigou lá atrás, né, do Avante de Minas Gerais, para uma luta, tá? Ou seja, chamou para o ringue, Rafaela. Bom, eu procuro, em tudo que eu faço, ser muito justa, sabe? Em tudo que eu falo, naquilo que eu defendo. E eu não posso ler isso daqui e também não dizer, né, que a postura do deputado estadual do PL de Minas Gerais, ele também está errado. Ele está errado. Mordeu a isca, né? Eu não posso só porque esse corporativismo acontece no PT, né? Se você é do PT, até o que é errado, eles dizem que está certo. Mas a questão do deputado estadual Cristiano, de uma desavença que aconteceu entre o Nicolas, que é um deputado também de Minas Gerais, juntamente com o Giannone, também do mesmo estado, ver que eles tiveram um desentendimento ali no calor da emoção dentro da Câmara por algo que estava acontecendo naquele momento. E ali cessou, no sentido dessas trocas, né, dessas palavras aí. Mas depois disso, na sexta-feira, o deputado vir na sua rede social gravar um vídeo e falando, e aí, André Giannone, vai encarar o desafio ou vai fugir com o rabo entre as pernas? E chamando ele de frouxo. Entendeu? Então, assim, tá errado. Na minha opinião, isso aqui está errado. Eu acredito que cada deputado tem que saber a sua função e principalmente o papel de parlamentar que ele está ali representando. Então, assim, estão se comportando como um bando de menino, entendeu? Com essa situação, acredito que se houve aquele problema dos Giannone com o Nicolas, ok, parou ali, mas aí já vem o outro querer enfiar o dedo e querer cutucar para querer chamar para ringue. Pelo amor de Deus, isso parece que está sem o que fazer, entendeu? Eu estou indignada com isso. Janaína, a gente falou desse assunto na semana passada, né? E também falou que aqui na nossa região, um prefeito brigou, teve até uma luta aí, teve um negócio bem interessante, teve televisão transmitindo, YouTube transmitindo. E agora, depois da briga lá da semana passada, esse deputado chamou para o ringue, né, o Giannone. A frase vai encarar? O que é engraçado é que o Giannone, ele é valentão na frente das câmeras, mas eu quero ver os Giannone e, na verdade, os políticos, de uma forma geral, quererem brigar pela melhoria do país, porque é para isso que eles estão lá, Walter e Rafa.
Não é para ir pra ringue. Pra ir brincar de ir para ringue ou para fazer firula na frente das câmeras, não. Quero ver acabar com a fome, acabar com a miséria. Eu quero ver, de fato, criarem oportunidades para os jovens, tirar jovem de droga. Sabe, eu queria esse mesmo afinco, o Walter. Essa dedicação, essa dedicação, sabe, para realmente fazer a diferença na vida da população que colocou eles lá. Então, essa é a minha... É o meu ponto de vista, sabe, Walter? É que a gente está votando, querendo as pessoas lá na Câmara Federal para fazerem a diferença na vida da população, e eles estão lá, eu acho que brincando de TikTok na frente das câmeras, sendo valentão. Eu concordo com vocês duas e concordo com as suas últimas palavras de que essa briga tem que existir em prol da população, né? Sim. O povo hoje não aguenta mais, né? A economia nossa, ela tá absurda, assim, ninguém consegue mais comprar o que comprava há 4, 5 meses atrás. Então, que eu acho que o discurso tem que mudar, né? Eu não sei se tem alguém querendo aparecer mais do que os astronautas que foram à Lua, se tem alguém que quer aparecer mais do que as estrelas que brilham na noite, porque o que parece é isso, né? O que está aparecendo é que, não, eu vou ser melhor. Cada dia que passa, alguém quer ser melhor. E todo dia surge um novo evento em relação aos impostos criados para doer no bolso do brasileiro. Muito bem. Nossa próxima pauta. Olha só, gente. A senadora Damares Alves, que foi ministra no governo passado, ela disse o seguinte: a gente não suporta mais uma economia indo para o brejo. Acabamos de falar aqui do nosso poder de compra, que a cada dia diminui. Declarou assim a senadora Damares Alves, que esteve em Manaus, minha querida Rafaela. Ela esteve aqui num evento, inclusive eu até me surpreendi com essa notícia, porque eu não vi nenhuma divulgação sobre da vinda dela aqui. Eu não sabia, senão eu teria ido lá dar uma olhadinha, porque eu gosto do trabalho dela, admiro o posicionamento dela. E dizer que, naquilo que ela afirmou, que ela não está errada, né? E acredito que ela, como foi uma ministra, né, no governo Bolsonaro, e hoje está como senadora, isso mostra que ela é muito competente em tudo que ela falou, em todo o trabalho que ela desenvolveu, e ela tem uma luta muito bonita em relação da proteção das crianças e dos adolescentes, até porque ela mesma fala que ela foi vítima de violência sexual, né, quando ainda era criança, então isso justifica a luta dela em relação a isso. E ela veio para a conferência, né, de lideranças políticas, que tinha como tema Sal e Luz na Política. Isso comandado, né, através do Partido Republicanos, e também fazendo uma campanha de filiação à mulher, que tem como tema Mulher, Tome Partido. Então, a presença da senadora Damares, ela incentiva, né, a presença da mulher na política. E acredito que quando ela pede, né, para que mulheres se posicionem, é que para que abracem ainda mais as causas que ela vem lutando, e que a gente, né, como o pessoal diz assim, às vezes a mulher ela tem mais sensibilidade em relação a algumas pautas. Eu acredito que esse é o papel dela, e ela tem feito uma bela movimentação. E aqui nós vemos a senadora Damares sendo do Partido Republicanos, né? E mesmo assim ela tem feito um papel muito bom. E às vezes a gente precisa tirar um pouco aquela visão de só quem está no PL é que tem os mesmos princípios e valores. Então, tem muitos partidos no Brasil de pessoas que estão ali, que têm o seu mandato, que têm uma boa representatividade, e que todo mundo está andando na mesma corrente, andando na mesma direção. Então, isso mostra que ela, mesmo estando no Republicanos, mostra que ela é uma mulher bem posicionada, conservadora de direita, e isso é muito legal ver o trabalho dela. Janaína, as palavras dela é bem duras, né? Sim, e a gente está falando aqui de economia, né? E a economia do nosso país tem cada dia ido para o brejo, como a própria senadora falou. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem feito um trabalho brilhante segurando a taxa de juros. Mas e já tentaram tirar o Campos Neto de lá algumas vezes. A nossa economia precisa de um Banco Central forte. E eu não sei até quando o Roberto Campos Neto vai conseguir segurar essa taxa de juros. Porque o país já está endividado, e a nossa senadora ela está justamente olhando para isso. A gente precisa, pessoal, observar o quanto
a nossa cesta básica tem aumentado nos últimos meses. E a cesta básica, ela é para a população mais carente. Muitas vezes, o arroz, por causa do Rio Grande do Sul, o frango e tudo que for produto, tudo que é produto que é fabricado e que é produzido no Rio Grande do Sul, vai sofrer um impacto direto. E como que a gente consegue que uma economia instável, os nossos impostos sendo utilizados para regalias, os nossos impostos sendo utilizados para supérfluos, a gente vai acabar quebrando, de fato, de vez o nosso país. Então, eu quero aqui que a gente coloque a mão na consciência nesse fato, porque é importante a gente cobrar as pessoas que nós colocamos lá para que a gente consiga ter uma economia mais forte e que esses impostos, tantos que nós pagamos, sejam, de fato, direcionados para a população e para os serviços. A gente precisa diminuir o Estado. Isso é uma economia liberal que a própria senadora Damares defende. É a diminuição do Estado, é a desburocratização dos serviços, é o incentivo para a economia liberal, para a livre concorrência. Meus amigos, nós precisamos observar e olhar para aquilo que vai fazer diferença na economia do nosso país. E olhar atentamente, né? E não cometer erros que já foram cometidos no passado, olhar para frente, sem cometer, porque a coisa não é fácil, não. O Brasil está bonitinho? Tá, não. Né? A pessoa não está sobrevivendo com o que ganha. Né? A gente olha muito a periferia, a gente vê muitas pessoas aí sofrendo realmente, com falta de alimentos, sem condições. Agora, olha só. O governador Wilson Lima teve aí numa reunião no último final de semana e ele fez um balanço, né, em um encontro com lideranças políticas. Ele fez um destaque aos programas do Estado que transformam vidas. A gente está falando aqui de pessoas que recebem alimentos, que tem ali o prato cheio, enfim, aí está o governador Wilson Lima. Ele, juntamente com sua equipe, destacou melhor ações como prato cheio, auxílio estadual e novas matrizes como o gás natural e o mercado de carbono, que vem sendo muito comentado no mundo todo e que vai ajudar muitas comunidades, Janaína. Perfeito. E a gente estava falando sobre justamente a dificuldade que a nossa população brasileira hoje tem até de comprar uma cesta básica. Então, ele estava falando sobre auxílio gás, ele está falando sobre o auxílio permanente, e que é extremamente necessário para fazer com que a economia também se movimente. Nós temos uma população muito carente, carente de projetos como esse, mas também tentar, governador, trazer para a nossa população as melhorias dos serviços, tá? Dos serviços que o Estado e a Prefeitura, e aí esse convênio Prefeitura-Governo faz necessário para que a gente consiga entregar para a população aquilo que a população merece. O próprio abastecimento de água, que em alguns lugares de Manaus falta bastante, e, sabe, saneamento básico. O saneamento básico, a gente vai em muitos bairros da cidade de Manaus e a gente vê esgotos a céu aberto ainda. Vamos olhar com carinho para o auxílio gás, para o auxílio estadual permanente e de que forma que o poder público pode auxiliar a população mais carente de Manaus e carente do interior do estado, do Amazonas de uma forma geral, mas olhar também para aquilo que é básico, que a gente precisa dar para a nossa população. Rafaela Torres. Quando o governador Wilson Lima ele tem esse espaço de fala para ele dizer, né, os programas que ele implementou no nosso estado, é de muita importância, porque às vezes a gente tem a impressão de que nada é feito, não porque a gente simplesmente não tem o conhecimento dessas ações. E, às vezes, o impacto de uma ação dessa aqui, por conta da cadência, da questão dos ciclos, a gente tem um impacto, ao nosso entendimento, pequeno. Mas até esse impacto pequeno, nós só tivemos porque alguma coisa aconteceu. E, às vezes, a gente não sabe por que a gente teve esse impacto pequeno, no sentido de benefício, inclusive. Eu estou falando sobre isso. E, às vezes, as pessoas precisam saber
dos programas que são realizados aqui dentro do nosso estado. Por isso que eu acredito muito no repasse de informação. E quando a gente fala sobre a economia, sobre os programas do nosso estado, tudo, a gente precisa dizer o que uma matriz, um exemplo, exploração de potássio em Altazes. As pessoas pensam que isso é muito vago, às vezes porque não tem conhecimento, não entende o tamanho disso, o avanço que é para o nosso estado, juntamente para Altazes, esse programa. Olha só, a previsão é gerar 2,6 mil empregos diretos e 16 mil indiretos em 4 anos, sendo 80% de mão de obra local. Os investimentos da empresa Potássio do Brasil somam mais de 13 bilhões. Então, assim, a gente olha a exploração de potássio. Quando tu fala exploração de potássio, já vem alguém pegar nossas riquezas. Só que por conta da falta de conhecimento, a pessoa esquece da parte que a exploração do potássio está trazendo 2,6 mil empregos diretos e 16 mil indiretos. Então, olha só que avanço para o nosso estado, para a nossa economia. Isso aqui eu só estou dando um exemplo, porque nós temos o Prato Cheio, que serve 4 milhões de refeições anuais e 300 mil famílias são beneficiadas. Então, é algo que a gente parece, no nosso ver, é pequeno. Só que quando a gente faz no diâmetro nível estado, a gente vê a questão dos investimentos, a economia que aquilo traz, o benefício para aquelas famílias. Então, a gente precisa falar para as pessoas sobre o que é feito, porque a gente tem aquela impressão, sabe, quando durante o nosso ano acontece tantas coisas e cai no nosso esquecimento e a gente chega no final do ano e fala assim, parece que nada aconteceu comigo. Pois é assim que acontece. Não adianta um governo trabalhar muito e as pessoas não terem conhecimento do que eles vêm realizando no nosso estado. Olha só, Janaína, tem 2 matérias aqui, meu querido Anderson Negubon. A primeira é: a sociedade não aguenta mais novos aumentos de tributos, afirma o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria que a Janaína ficasse com essa pauta, e a outra pauta para a gente fechar vai ficar para a nossa querida Rafaela Torres. Vamos lá, Janaína. Bom, o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro foi, através do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, um grande gestor no sentido impostos, no que eu acabei de falar, inclusive, há pouco, na diminuição do Estado, na criação de mecanismos e de projetos que alavanquem a economia, que, por exemplo, o Shen e todos esses novos impostos que foram criados, o próprio imposto dos sindicatos, imposto não, a própria taxa dos sindicatos que agora voltou. Então, a gente teve um país, por 4 anos, dedicado nessa redução de impostos, né? Ou no equilíbrio desses impostos. E aí agora a gente vem para um novo modelo de governo onde tudo que se pode fazer para aumentar imposto é feito para aumentar a arrecadação. Agora, o que a gente não vê é, de fato, aonde que esse dinheiro está sendo empregado de forma que beneficia a população. Porque a gente vê a inflação aumentando, o custo da cesta básica, como a gente já falou, aumentando, o custo de vida aumentando e também as regalias do nosso presidente, da nossa primeira-dama, dos nossos ministros, também aumentando. Será que é por conta desse aumento de arrecadação dos impostos da nossa população que eles estão conseguindo gastar da forma como eles estão gastando? Porque uma coisa é você arrecadar impostos e melhorar a infraestrutura, dar mais casa, diminuir o valor das escolas, melhorar a nossa educação, aumentar os investimentos na educação básica, aumentar os investimentos nas universidades, melhorar, de fato, a qualidade de vida da nossa população. Mas será que é para isso que ele está pegando, que ele está recolhendo mais impostos? E a cada dia recolhendo mais impostos? Então, fica aqui esse questionamento, se a sua vida melhorou. Muito bom, porque
toda semana tem anúncio de impostos dali, daqui, cria um novo, aumenta o outro que já existiu. E aquela história, né? Eu tenho 10, 2 para ti, 8 para mim. Aí vem mais 10, 2 para ti, 8 para mim. É um joguinho mais ou menos assim, né? Rafaela Torres, o governador de São Paulo, Tarcísio, né? Gomes, ele é um grande aliado do presidente Jair Bolsonaro e andou se comentando que ele ia ficar em mão única, que ele não estaria caminhando nessas eleições com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele disse o seguinte, ó. Ele reiterou o seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante um fórum, né, em Guarujá. Ele disse e reafirmou que contará sendo bolsonarista. Está ele na foto. Bom, eu acompanho o trabalho do Tarcísio e eu gosto muito do que ele vem fazendo, né, em São Paulo. E ele, como ministro, teve um destaque. Não é à toa que hoje é governador, né, do maior estado, do maior colégio eleitoral do Brasil. E o Tarcísio, sim, tem a sua competência, ele é muito competente em tudo que faz. E acredito que ele tem feito algumas medidas meio que revolucionárias em São Paulo. Só que as pessoas, às vezes, esquecem que ele é um governador de todos. Ele foi eleito, né, por uma parcela de pessoas em São Paulo que compartilham do mesmo viés ideológico dele, acompanham o trabalho dele desde quando ele era ministro do governo Bolsonaro. Mas ele é governador de todos. Ele precisa articular isso para que todos, até aqueles que não gostam dele, precisam ser beneficiados e ter o olhar dele para aquilo. Então, eu vejo que as pessoas criticam e cobram muito a questão da postura de um governador. O governador, ele precisa dialogar com todos. Não quer dizer que o fato de eu estar sentada, eu como governadora, à frente do Lula, não quer dizer que eu estou ali apoiando tudo que ele faz e nem que eu levante a bandeira dele, mas pelo meu estado, eu preciso conversar com ele para que eu consiga atrair recursos para beneficiar aquele povo que eu estou representando. Então, essa crítica, né, veio depois de ele ter expressado uma certa gratidão a Dilma por ela ser uma rival do governo Bolsonaro, tudo, e aconteceu meio que uma cobrança dele porque ele agradeceu algumas medidas que ela, né, concedeu a ele, tudo, mas ele está no papel dele, ele está ali como um governador, ele está ali como um diplomata, ele precisa dialogar com todos os lados. Ele precisa, não é que ele vai abrir mão dos ideais dele, mas ele precisa ser maduro o suficiente para entender o que ele pode reter de bom daqui, porque ninguém é 100% ruim. Né? Nenhum governante, nenhum presidente é 100% ruim e 100% bom. Ele tem os seus pontos negativos, assim como os seus pontos positivos. No nosso caso, o nosso que hoje está representando tem mais negativo do que positivo. Mas tem algumas coisinhas ali que pode ser que sejam boas e a gente precisa ser maduro o suficiente para reconhecer isso, mas não quer dizer que eu compactue com a forma dele de pensar ou ideologicamente falando, nesse caso aqui em relação a Dilma, que ele parabenizou. Então, o Tarcísio ele não está errado nessa postura dele, e as pessoas precisam, os eleitores, as pessoas, todo o Brasil precisa entender isso, que hoje ele é um governador, ele não é mais só um ativista, ele só não é mais um apoiador. Eu, enquanto apoiadora, eu posso ter esse tipo de postura, eu posso só detonar ali o que eu não concordo, mas hoje ele é um governador de um grande estado do nosso país, então ele não está errado em ter essa postura diplomática. Isso não quer dizer que ele não esteja ao lado do Bolsonaro para o que der e vier. Muito bem, tá aí as minhas comentaristas, minha querida Janaína e minha querida Rafaela. Chegamos ao final aí, ó, 11h59, fechou, redondinho. Obrigado, Janaína. Uma uva. Muito obrigada, Walter, obrigada, Rafa, por dividir essa mesa de debate comigo. Que Deus abençoe a semana de todos. Estaremos juntos amanhã novamente. Um grande abraço. Obrigado, Rafaela. Muito obrigada, Valtinho. Obrigada, Jana, por essa bancada, por muita notícia, por muita opinião. E dizer que essa segunda-feira nós encerramos aqui, mas amanhã nós continuaremos. Gente, vamos embora, viu? Daqui a pouco tem o Imediato e o Povo, é isso, meu querido? Obrigado, Anderson Nego Bom. Obrigado a você que nos acompanhou na televisão e também na rádio. Um grande abraço. Fiquem com Deus, cuidem-se. E até amanhã. Amém.
confiáveis em Manaus? Visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato